Atenção para o toque de 5 segundos para mais uma transmissão ao vivo. Boa noite a todos. É hora de compartilharmos estudos e reflexões do projeto Espiritizar. Estamos analisando o livro A Energia Mental e a Autocura e hoje nós iremos abordar a questão relativa à origem dos pensamentos e sentimentos. Vamos fazer a nossa introdução, breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Então, nosso tema, como se manifestam os pensamentos e os sentimentos, e trouxemos aqui para a nossa introdução uma passagem do livro Evangelho comentado por Emmanuel, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 24. A máquina da eterna beneficência funciona automaticamente em nosso favor, através dos múltiplos instrumentos da vida. Toda boa dádiva procede invariavelmente de Deus. Transformar para o bem ou para o mal o amparo incessante que nos é concedido dependerá sempre de nós. Como é importante a compreensão profunda que nos é dada pela revelação espírita sobre as leis de Deus, aonde a base que sustenta todas essas leis estão estabelecidas no amor, na misericórdia infinita do Pai Criador. E por isso, Emmanuel aqui nos chamando a atenção sobre a questão, nos diz que a máquina da eterna beneficência, todo conjunto de realizações associadas ao bem funcionam matematicamente em nosso favor. Podemos ter certeza absoluta que as circunstâncias e situações da vida, por mais conflitivas, às vezes mesmo absurda do ponto de vista meramente humano, traz de forma oculta a presença da beneficência, a presença das leis divinas, e que funcionam matematicamente em nosso favor. O que aqui nós somos levados a refletir é de pararmos, de uma vez por todas, de acharmos que determinadas provas e situações que passamos na vida são castigos, ou são punições, ou são sofrimentos gerados pelas leis divinas, objetivando causar-nos dores e transtornos. Emmanuel vai analisar detidamente essa questão, como estamos vendo aqui. Toda boa dádiva procede originalmente de Deus. Não podemos ter dúvidas. Transformar para o bem ou para o mal, o amparo incessante que nos é concedido dependerá sempre de nós. Aí é que está a questão. O uso do livre-arbítrio por parte do homem, e que não poucas vezes
funciona de forma desastrosa, aonde colidimos com as leis divinas e estabelecemos em doenças e dificuldades outras o resultado desse nosso confronto com as leis do Pai Criador e que sempre funcionam a nosso benefício. Diante de uma época em que vivemos, aonde a globalização, as notícias que ocorrem instantaneamente em massa para todos nós, e onde a predominância das tragédias e dificuldades inúmeras são acentuadas de uma forma muito intensa, como precisamos conhecer essas leis divinas para podermos interpretar e extrair os valores positivos por trás de todas essas ocorrências. Então, vamos, desse modo, falar sobre como se manifestam os pensamentos e os sentimentos. Queremos agradecer nessa transmissão à Web Rádio Portal da Luz, aos canais parceiros que, junto a nós, estão nesse trabalho de divulgação da doutrina espírita. E também queremos aqui dar o nosso boa noite ao Carlos André. Boa noite a todos, muita paz. Carlos André, que trabalha conosco na Fraternidade Bezerra de Menezes. Também a Silmara Mello, que está aqui dando boa noite a todos, muita paz. E o canal Extraindo Lições, o nosso irmão Edson. Boa noite a todos. Vamos aproveitar esse momento para extrair lições através de novas reflexões. E exatamente, Edson, vamos direcionar a nossa atenção nessa diretriz. O primeiro ponto que destacamos é o seguinte: existe uma estrutura profunda, composta de pensamentos e sentimentos que são originados na própria mente do espírito, que se manifestará por meio do cérebro. Aqui há algo que é preciso sempre destacarmos. O cérebro não é o gerador de pensamentos. Ele é o instrumento pelo qual o espírito manifesta o pensamento, cuja origem está no próprio espírito. Então, existe uma estrutura profunda em cada um de nós, e nela aliam-se pensamentos e sentimentos que são originados na própria mente do espírito, na própria mente de cada um de nós. A energia mental se expressa na comunicação composta da mensagem e da metamensagem. Literalmente, metamensagem significa além da mensagem, aquilo que transcende a mensagem. Então, é importante, e aqui queremos fazer uma devida retificação. O canal Extraindo Lições é de Silmara Mello, da minha esposa, e que está nos acompanhando aqui. Então, voltemos aqui ao texto. A energia mental se expressa na comunicação. Quando nós falamos, quando nós escrevemos, mas aqui o destaque é dado mais à linguagem falada.
e da metamensagem. Literalmente, metamensagem significa além da mensagem, aquilo que transcende a mensagem. Como assim? Há uma série de recursos que estão aliados à expressão da nossa palavra quando nos comunicamos. Gesticulação, certas posturas corporais, a entonação da voz, entre outros aspectos que iremos ver mais adiante. Esses aspectos compõem a metalinguagem, o que está além da palavra expressa verbalmente, e que é muito importante. Então, prosseguindo aqui o texto, quando falamos, utilizamos gestos, expressões faciais, damos ênfase a determinadas palavras, mudamos o tom da voz, a velocidade como exprimimos as palavras, etc. Tudo isso compõe a meta-mensagem. É interessante esse aspecto, né? A importância não apenas daquilo que estamos dizendo, mas de como todo um conjunto de valores acompanham a palavra dita, a mensagem, e que são partes importantes na realidade daquilo que estamos nos comunicando. Como os pensamentos são mais abstratos, é muito fácil manipular a mensagem. Já a metamensagem é muito difícil de se manipular, devido à energia própria dos sentimentos. Não há como ludibriar o sentimento, porque ele se manifesta por meio da emoção visceral, né? Expressa no próprio corpo essa emoção forte e que está envolvida por aquilo que o espírito está se comunicando. Então vamos analisar aqui com mais atenção essa passagem quando diz: os pensamentos são muito abstratos. A metamensagem não. A metamensagem, ela comunica legitimidade, veracidade àquilo que estamos dizendo. E é o fato de ela estar aliada a uma emoção profunda, uma emoção verdadeira que estamos expressando no próprio corpo, como vimos, através de gesticulação, de olhares, de expressões faciais. E aqui, naturalmente, nós já estaríamos nos perguntando qual a importância de estarmos sabendo dessas distinções. Veremos mais adiante. Isso é muito importante. Às vezes, tentamos enganar-nos, dizendo: eu quero muito mudar a minha vida para melhor. Porém, essa mensagem verbal está totalmente incongruente com a metamensagem não verbal. A forma como a pessoa diz não é firme, determinada, tornando-se apenas um desejo fugaz. Então, aqui, nós vamos percebendo
essa diferenciação muito importante. Quando nós assumimos determinados compromissos conosco mesmos, em termos de aquisição de virtudes, de superação de determinados vícios, é preciso que a linguagem puramente verbal ou mental mesmo, ela esteja associada a um engajamento, a um propósito firme, a uma afirmação que envolva-se em quadros mentais, em uma imaginação positiva àquilo que de fato dizemos querer, para que haja uma harmonia, haja uma congruência entre a linguagem verbal e a não verbal, a metalinguagem. Essa congruência entre elas é fundamental para a veracidade daquilo que estamos nos propondo. É claro que em sã consciência, todas as pessoas dizem que querem ser saudáveis. Contudo, é importante a congruência entre o verbal e o não verbal. Porque nenhuma pessoa lúcida vai dizer que quer ser doente, ser infeliz. Mas não basta dizer palavras positivas se o não verbal está todo voltado para a doença e para a infelicidade. Então, é claro, é evidente que todos nós queremos estar saudáveis, queremos realizar determinadas metas e objetivos que percebemos serem muito bons para nós. Mas a questão é não haver essa harmonia, essa coerência entre as duas linguagens, entre os dois campos que atuam juntos. Porque senão, e isso com muita frequência acontece, nós chegamos a dizer assim: esse ano eu vou realizar o projeto de ler um livro todo mês. Todo mês, pelo menos um livro eu vou ler. A questão é que dentro da pessoa, a linguagem não verbal, a metalinguagem está dizendo assim: mas eu sei que não vai ser fácil. Aí está havendo conflitos. A pessoa, por exemplo, faz meditações sobre estar bem, estar saudável, mas é necessário que a metalinguagem, a projeção interior dela, esteja congruente, em harmonia com o que ela quer, com o que ela deseja. Para isso, tornam-se indispensáveis a imaginação coerente com o que a pessoa quer, o estabelecimento de expectativas e de emoções que intensifique aquele desejo como realizável. É isso que significa essa união da linguagem e da metalinguagem. É claro que ela ganha um peso muito maior ainda se nós estivermos envolvidos, por exemplo, numa palestra, numa exposição de determinado tema, aonde invariavelmente
o que nós estejamos transmitindo pela palavra terá de ter uma coerência, uma harmonia com as expressões fisiológicas, faciais, de gesto que estejamos colocando ali durante aquela exposição. Não adianta, por exemplo, a pessoa dizer que está muito feliz por aquela oportunidade de estar ali reunido, se os olhos, as faces, estiverem expressando temeridade, receios, dúvidas, medos, fica difícil. A linguagem é uma, a metalinguagem é outra. Voltando ainda para esse material, quando diz assim, é importante a congruência entre o verbal e o não verbal, porque nenhuma pessoa lúcida é uma pessoa sensata, ajuizada, vai dizer que quer ser doente, ser infeliz. Não vai dizer. Mas não basta dizer palavras positivas se o não verbal está todo voltado para a doença e para a infelicidade. É preciso, mais do que nunca, diante do que temos recebido de conhecimento sobre as leis de Deus, sobre os objetivos da nossa encarnação, sobre a certeza da paternidade, do amor do Pai, como vimos na introdução do programa de hoje, a mensagem de Emmanuel, aonde evidenciava a característica da benevolência do Criador, que sempre deseja o melhor para nós. Diante desse vasto manancial de informações positivas, né, de certo entusiasmo em relação aos objetivos da vida, nós percamos a realização de objetivos e de metas que estejam coerentes com isso, por estarmos ainda vivenciando determinados níveis de conflitos entre a nossa mensagem e a meta-mensagem que expressamos através do nosso corpo, da nossa gesticulação, etc. Então, não basta dizer palavras positivas, se o não verbal está todo voltado para a doença e para a infelicidade. E concluindo o nosso estudo dessa noite, é necessário façamos escolhas a respeito do que realmente queremos para a nossa vida, com o intuito de sermos congruentes. Não há equilíbrio e saúde sem congruência. Aí é uma alfinetada forte para a nossa reflexão, né? Não há equilíbrio e saúde se não houver congruência naquilo que pensamos, sentimos e fazemos. É preciso que a iluminação espiritual, que já faz parte das conquistas mentais, espirituais que realizamos, estejam em harmonia com o que sentimos e fazemos no nosso dia a dia. É esse o objetivo maior para que adquiramos, através da energia mental, a realização de processos exitosos na autocura. A autocura, que é o objetivo maior do estudo desse livro,
ele vai focar na necessidade imprescindível dessa harmonia entre as linguagens que expressamos, os conteúdos mentais, emocionais e psíquicos que fazem parte do nosso ser. Não há equilíbrio e saúde se não houver congruência. Nós agradecemos a todos que nos acompanharam e divulguem nossos estudos. Para nós é muito importante observações, perguntas, dúvidas que você tenha, que nos acompanhou, venha nos acompanhar. Nós tentaremos trazer essas dúvidas e questões para respostas durante os próprios estudos ou mesmo através do chat. Uma boa noite a todos, até o nosso próximo encontro. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações.